Meu marido me apresentou como sua empregada para os amigos por anos. Semana passada, ele descobriu que não sou mais sua nada. A primeira vez que aconteceu foi 3 meses após nosso casamento. Estávamos em um churrasco na casa de um colega de trabalho dele, e eu fui até lá levar uma bebida para ele. Ele passou o braço ao meu redor e disse para o grupo: "Essa é a minha empregada, ela não é linda?" Todos riram. Eu fiquei lá paralisada, sem ter certeza se tinha ouvido direito. No caminho para casa, perguntei a ele sobre isso. Ele disse que era só conversa de homem, que eu estava sendo sensível demais, que as esposas dos amigos dele não ficavam chateadas com piadinhas assim. Ele fez eu me sentir como se eu fosse o problema por me incomodar. Então deixei pra lá, mas continuou acontecendo. Na festa de aniversário do amigo dele, na festa do quarteirão, no jantar de fim de ano da empresa, toda vez que ele me apresentava a alguém novo, ou me chamava para um grupo, era a mesma coisa. Minha isso, minha aquilo, e às vezes ele variava e dizia: "Minha serviçal" ou "minha empregadinha linda", como se adicionar um adjetivo tornasse a coisa melhor. Os amigos dele riam ou concordavam. Algumas das esposas deles me lançavam aqueles olhares, meio pena e meio alívio por não ser com elas. Toquei no assunto novamente depois do jantar de fim de ano e disse a ele que era humilhante, que eu era sua esposa e merecia ser apresentada como tal. Ele revirou os olhos e disse que eu precisava relaxar, que era um termo carinhoso, que ele estava me exibindo, não me rebaixando. Quando continuei insistindo, ele ficou irritado e perguntou se eu queria que ele parasse de falar de mim completamente, como se essas fossem as duas únicas opções, degradação completa ou silêncio total. Comecei a evitar os eventos sociais dele, dando desculpas sobre dores de cabeça e prazos de trabalho e não me sentir bem. Ele não pareceu se importar no começo, apenas ia sem mim. Mas então os amigos dele começaram a perguntar onde eu estava. As esposas deles mencionaram que não me viam há um tempo. A esposa do chefe dele perguntou especificamente se estava tudo bem em casa. Foi aí que ele ficou com raiva. Ele disse que eu estava fazendo ele parecer mal, que as pessoas estavam começando a pensar que havia algo errado com o nosso casamento. Eu disse a ele que havia algo errado com o nosso casamento e ele me chamou de dramática. Estávamos casados há 4 anos a essa altura. 4 anos sendo apresentada como propriedade dele. Posse dele, sua empregada. Eu tinha parado de ir às funções do trabalho dele completamente. Parado de ir a festas com o grupo de amigos dele. Ele reclamava de ter que explicar minha ausência, mas nunca considerou que a solução era simplesmente parar de me degradar em público. A mãe dele veio nos visitar há cerca de 1 ano e estávamos todos jantando quando o amigo dele ligou, e ele colocou no viva voz para mostrar à mãe o quão popular ele era ou algo assim. Um amigo perguntou se a empregada dele estava fazendo o jantar. Ele riu e disse: "Sim, ela está fazendo por merecer esta noite." Ele disse isso na frente da mãe dele, na frente de mim. A mãe dele pareceu desconfortável, mas não disse nada. Depois do jantar, encontrei-a na cozinha e perguntei se ela achava normal um homem falar da esposa daquele jeito. Ela suspirou e disse que o filho sempre teve um senso de humor rude, que eu não deveria levar para o lado pessoal. Não levar para o lado pessoal, como se não fosse especificamente projetado para me diminuir. Percebi então que ninguém iria me defender. Nem os amigos dele, nem a família dele, nem mesmo ele. Se eu quisesse que isso parasse, eu tinha que ser a única a parar. Comecei a guardar dinheiro, não muito, apenas o que conseguia administrar sem ele perceber. Reatei com amigos dos quais me afastei durante o casamento. Comecei a ver um terapeuta que me ajudou a entender que o que eu estava aceitando como normal era, na verdade, um padrão de desrespeito que havia corroído meu senso de autoestima. Passei 8 meses me preparando, encontrei um apartamento, garanti um emprego com horários melhores, contei à minha família o que estava acontecendo, e minha irmã se ofereceu para ajudar na mudança quando chegasse a hora. Ele não percebeu nada. Estava ocupado demais com os amigos, as piadas e o ego dele para perceber que a esposa estava planejando a saída. Na noite em que fui embora, ele estava fora em um jogo de pôquer. Empacotei tudo o que importava para mim, o que acabou sendo menos do que eu esperava. Deixei minhas alianças no balcão da cozinha com um bilhete que dizia que eu tinha cansado de ser a empregada dele. Minha irmã me ajudou a carregar o carro, e eu já tinha ido embora antes de ele chegar em casa. Ele ligou 11 vezes naquela noite. Deixou mensagens de voz que variavam entre confusão, raiva e negociação. Continuava perguntando o que tinha feito de errado, como se genuinamente não soubesse. Os amigos dele entraram em contato nas semanas seguintes. O divórcio levou 5 meses, e ele lutou contra no início. Continuava dizendo que poderíamos resolver as coisas, que ele mudaria. Perguntei a ele o que especificamente ele mudaria, e ele não conseguiu me dar uma resposta direta. Apenas continuava dizendo que seria melhor. Se eu tentasse mais, nunca reconheceu o problema real. Nunca disse que pararia de me chamar de nomes degradantes. Na mediação, ele realmente tentou argumentar que eu estava sendo irracional, que muitos casais tinham apelidos e piadas internas. A mediadora, uma mulher de uns 60 anos, olhou para ele e perguntou se ele se sentiria confortável sendo apresentado a estranhos como o empregado da esposa dele. Ele ficou quieto. A mediadora esperou por uma resposta, mas ele apenas ficou lá olhando para a mesa. Observei-o perceber que não tinha defesa. Nenhuma maneira de distorcer isso que o fizesse parecer razoável. Assinamos os papéis 2 semanas depois. O divórcio foi finalizado em março. Encontrei as rosas na minha porta 3 dias depois que os papéis foram assinados. Eram enormes. Pelo menos 2 dúzias de rosas vermelhas e um vaso de cristal, com um cartão que dizia que ele sentia muito e queria conversar. Fiquei olhando para elas por um longo tempo, sentindo nada. As pétalas já estavam ficando marrons nas bordas por ficarem no calor. Peguei o vaso, levei para dentro e coloquei no balcão da cozinha. Então segui meu dia como se elas não estivessem lá. 3 dias depois, estavam completamente mortas. Pétalas caindo no balcão em uma bagunça marrom. Joguei a coisa toda na lixeira do lado de fora do meu prédio sem ler o cartão novamente. Joel começou a mandar mensagens no 4º dia. A primeira mensagem dizia que ele sentia minha falta. A segunda dizia que ele não entendia por que eu estava sendo tão fria. No 7º dia, ele tinha enviado 17 mensagens. Cada uma versão diferente de confusão e mágoa. Ele continuava dizendo que não viu isso chegando, que poderíamos consertar as coisas se eu apenas conversasse com ele. Li cada mensagem com a mesma sensação de indiferença, como se estivesse lendo sobre a vida de outra pessoa. Nada daquilo me tocou. No 8º dia, meu telefone tocou às 2 da manhã. O nome de Joel iluminou a tela. Estendi a mão, silenciei e voltei a dormir. Voltar ao trabalho foi como vestir uma fantasia. Sorri para os pacientes, verifiquei sinais vitais, administrei medicamentos e fingi que tudo estava normal. Mas o caos do hospital foi na verdade um alívio.
Eu me joguei em turnos de 12 horas, me voluntariei para rotações extras e foquei no cuidado ao paciente com uma intensidade que me impedia de pensar. Minha colega de trabalho Naomi percebeu. Ela me pegava no corredor entre os quartos ou no almoxarifado reabastecendo, e ela me dava aqueles olhares como se soubesse que algo estava errado. Mas ela não pressionou. Ela apenas começou a me trazer café durante nossos intervalos, colocando-o ao meu lado sem dizer nada. Uma tarde, durante um raro momento de silêncio na sala de descanso, Naomi sentou-se à minha frente. Ela perguntou se eu estava bem. Algo na maneira como ela disse, genuína e preocupada sem ser intrometida, quebrou algo em mim. Contei a ela sobre o divórcio em termos clínicos, como se estivesse descrevendo a condição de um paciente em vez da minha própria vida. Disse que meu casamento acabou, os papéis foram assinados e eu estava me ajustando. Ela ouviu sem julgamento, apenas concordando ocasionalmente. Então ela me disse que saiu de um relacionamento de 7 anos no ano passado. Disse que levou meses para se sentir normal novamente. Senti-me menos sozinha do que me sentia em semanas. Na terça-feira seguinte, eu estava no meio da troca de um acesso venoso quando minha enfermeira-chefe me encontrou. Ela disse que a segurança ligou do saguão. Meu ex-marido estava lá embaixo perguntando por mim. Ele tinha flores. Senti minhas mãos começarem a tremer. A humilhação da minha bagunça pessoal transbordando para o meu espaço profissional fez meu rosto esquentar. Disse a ela que não queria vê-lo. Ela assentiu e disse que cuidaria disso. Terminei o acesso, mas minhas mãos continuavam tremendo. Pedi licença e fui ao banheiro, onde fiquei na pia tentando respirar normalmente. Durante meu horário de almoço, sentei no meu carro na garagem e finalmente me permiti sentir furiosa. Peguei meu telefone e bloqueei o número de Joel. Apaguei nossa conversa de texto e o bloqueei em todas as plataformas de mídia social. O alívio foi imediato e avassalador, mas estava misturado com uma tristeza inesperada de que chegou a esse ponto. Que o homem com quem me casei na alegria e na tristeza não conseguia respeitar um limite simples. Dirigi para casa naquela noite sentindo-me mais leve e mais pesada ao mesmo tempo. Nossos amigos em comum começaram a entrar em contato na semana seguinte. Alguns estavam claramente pescando detalhes, fazendo perguntas vagas sobre como eu estava e se Joel e eu tínhamos realmente terminado. Outros pareciam genuinamente preocupados. Percebi que tínhamos círculos sociais sobrepostos de 5 anos juntos. As pessoas estavam começando a escolher lados. 2 amigos pararam de me convidar para eventos em grupo. Eu vi as fotos nas redes sociais depois. Todos reunidos na casa de alguém para noite de jogos ou jantar. E eu não estava lá. O isolamento doeu mais do que eu esperava. 3 semanas após o divórcio, o amigo de Joel, Marco, me ligou. Ele disse que Joel pediu para ver como eu estava porque estava preocupado. Reconheci a manipulação imediatamente. Disse a Marco que Joel poderia ficar preocupado no tempo dele e que eu não precisava que ninguém verificasse como eu estava. Marco soou desconfortável. Ele admitiu que Joel estava falando de mim constantemente, dizendo a todos que eu fui embora sem aviso e que ele não sabia o que fez de errado. Ouvir isso pareceu outra violação da minha privacidade. Disse a Marco para não me ligar novamente e desliguei. Encontrei Becca no supermercado no fim de semana seguinte. Ela estava na seção de hortifruti quando virei a esquina com meu carrinho. O rosto dela fez aquela coisa estranha onde ela claramente queria me evitar, mas era tarde demais. Ela disse oi e perguntou como eu estava. Então ela mencionou, como se estivesse me fazendo um favor, que Joel disse a todos que eu reagi exageradamente a um problema menor, que ele tentou resolver as coisas, mas eu não quis ouvir. Ouvir que ele estava reescrevendo nossa história para se fazer de vítima fez algo quente e raivoso subir no meu peito. Contei a verdade para Becca. Contei a ela sobre os anos sendo chamada de sua empregada em público, sobre a humilhação, sobre a recusa dele em parar, mesmo quando eu implorava. Observei o rosto dela mudar enquanto ela percebia que a versão de Joel não correspondia à realidade. Ela murmurou algo sobre sentir muito e praticamente fugiu de mim. Naomi me convenceu a ir à noite social do clube do livro dela na quinta-feira seguinte. Ela disse que seria bom para eu sair, que eu estava me isolando demais. Quase disse não. Seria minha primeira saída social em 5 anos, mas algo me fez concordar. Apareci no bar de vinhos me sentindo estranha e deslocada. Todos os outros pareciam estar em pares ou confortáveis em grupos. Eu estava hiperconsciente de estar sozinha, mas Naomi ficou perto, me apresentando às pessoas e me puxando para as conversas. Alguém contou uma história sobre seu primeiro apartamento desastroso, e eu ri. Ri de verdade. Fiquei por 2 horas e, quando saí, senti como se tivesse ganhado algo pequeno, mas importante. Empurro meu carrinho pelo corredor do supermercado 2 semanas depois, tentando lembrar se preciso de leite ou se já comprei. As luzes fluorescentes fazem tudo parecer desbotado. E estou repassando mentalmente o conteúdo da minha geladeira quando viro a esquina perto da seção de laticínios. Meu carrinho quase bate em outro e eu recuo, murmurando um pedido de desculpas, antes de olhar para cima e ver a mãe de Joel parada ali. O rosto dela faz aquela coisa complicada, onde a surpresa se transforma em deleite, e ela estende a mão para tocar meu braço. Ela me diz o quão maravilhoso é me encontrar, que tem pensado tanto em mim ultimamente. Congelo com a mão ainda segurando a alça do carrinho. Ela começa a falar sobre como Joel tem estado tão para baixo, como ele realmente sente minha falta, como ela sabe que jovens casais passam por fases difíceis, mas o amor sempre encontra um jeito. As palavras saem dela nesse fluxo alegre, e posso sentir meu peito ficando apertado. Parte de mim quer contar tudo a ela, explicar exatamente por que o filho dela e eu não estamos mais juntos, mas outra parte se sente estranhamente culpada, como se eu fosse quem falhou de alguma forma. Ela continua falando sobre como o casamento exige trabalho e compromisso, apertando meu braço como se estivéssemos juntas nisso. Consegui dizer algo vago sobre como as coisas são complicadas, minha voz saindo mais baixa do que eu queria. Ela assente como se entendesse, mas depois diz que tem certeza de que podemos resolver isso, que Joe é um bom homem que só precisa de paciência. A defesa da raiva sobe afiada e quente, mas eu engulo porque qual é o sentido de discutir com ela no meio do supermercado? Murmuro algo sobre precisar terminar as compras, e ela finalmente solta meu braço, me dizendo para me cuidar e ligar para Joel em breve. Praticamente corro com meu carrinho pelo próximo corredor, abandonando metade da minha lista de compras apenas para ficar longe dela. No meu carro, sento segurando o volante e tremendo, partes iguais de fúria, culpa e exaustão. Naquela noite, não consigo dormir. Deitada na cama, olhando para o teto e repassando a conversa com a mãe de Joel repetidamente. Por volta das 2 da manhã, desisto e saio da cama, tirando um caderno da gaveta da minha mesa. Começo a escrever uma carta para Joel que sei que nunca vou enviar. Minha mão se movendo rápido pela página. As palavras jorram. Tudo o que eu não pude dizer durante nosso relacionamento e tudo o que ainda não posso dizer agora. Escrevo sobre me sentir invisível enquanto ele dava pedaços de si mesmo para todos os outros.
outros. Sobre vê-lo entregar flores para sua mãe, e Becca, e Mila, enquanto eu não recebia nada. Escrevo sobre o funeral da minha avó, e como ele não se incomodou em me consolar. Sobre todas as vezes que precisei dele, e ele não estava lá. As rosas que ele trouxe após o término ganham um parágrafo inteiro sobre como elas provaram que ele sempre foi capaz do gesto, mas apenas nunca pensou que eu valesse a pena. Minha mão tem câimbras, e continuo escrevendo, preenchendo página após página com 5 anos de palavras engolidas e necessidades não atendidas. Quando finalmente termino, o céu lá fora está começando a clarear, e meus olhos ardem de cansaço. Dobro a carta cuidadosamente e a coloco na gaveta debaixo da minha mesa, sob alguns documentos fiscais antigos onde nunca haverei acidentalmente. Algo sobre escrever tudo faz meu peito parecer menos apertado, como se eu tivesse liberado uma pressão que não sabia que estava carregando. 3 meses se arrastam e estou começando a me sentir quase normal novamente. Vou trabalhar, saio com Naomi, evito lugares onde posso encontrar Joel. Então, numa terça-feira de manhã, abro meu e-mail e há uma mensagem dele. A linha de assunto apenas dizendo: sinto muito. Meu dedo paira sobre o botão de excluir, mas não consigo me obrigar a apertá-lo. Abro o e-mail e é longo. Vários parágrafos dele se desculpando por não ver como suas ações me machucaram. Ele escreve sobre começar a terapia e perceber que me tomou como garantida. Sobre entender agora que as flores não eram apenas sobre flores, mas sobre se sentir valorizada. As palavras são cuidadosas e atenciosas, atingindo todos os pontos que eu gostaria que ele entendesse durante nosso relacionamento. Ele diz que está trabalhando em si mesmo e quer uma chance para provar que mudou, que sabe que não merece, mas está pedindo mesmo assim. Leio o e-mail 4 vezes, cada vez sentindo a esperança tremular no meu peito, apesar de saber que não devia. Parte de mim quer acreditar que as pessoas podem mudar, que a terapia realmente funcionou para ele, que talvez pudéssemos tentar novamente e seria diferente. Fecho meu laptop e me afasto. Mas 10 minutos depois, estou lendo novamente, analisando cada palavra em busca de sinceridade. Encaminho o e-mail para Naomi com uma mensagem perguntando o que ela acha, me odiando por precisar da permissão de outra pessoa para ter esperança. Meu telefone toca 15 minutos depois, e eu atendo, sabendo que é ela. Ela não responde por texto porque isso é importante demais para mensagens. A voz dela é gentil quando ela aponta que Joel só começou a terapia depois de me perder, não porque ele genuinamente queria mudar por si mesmo. Ela diz que o momento importa, que o crescimento real vem de motivação interna, não de consequências externas. Sento no meu sofá ouvindo-a falar e sentindo cada palavra pousar, como uma pequena ferida porque são verdadeiras. Ela pergunta se eu realmente acho que ele mudou, ou se eu apenas quero que ele tenha mudado. E eu não tenho uma boa resposta. Conversamos por quase 1 hora, e no final, me sinto mais lúcida, mas mais triste. Entendendo que querer algo não o torna real. Depois que desligamos, leio o e-mail de Joel mais uma vez, e depois o arquivo, não excluindo, mas movendo-o para fora da vista. Mas o e-mail fica na minha pasta arquivada como um peso. E 3 dias depois, me pego digitando uma resposta. Digo a Joel que vou encontrá-lo para um café para conversar. Apenas para conversar, adicionando esse qualificador como se fosse me proteger. Digo a mim mesma que é para ter um encerramento, que preciso ouvi-lo dizer essas coisas pessoalmente para realmente acreditar nelas ou realmente deixar ir. A semana antes de nos encontrarmos é uma tortura. Estou ansiosa e duvidando constantemente, repassando conversas na minha cabeça e tentando me preparar para todas as possibilidades. Na manhã do encontro, experimento 5 roupas diferentes, mudando entre casual e um pouco elegante, querendo parecer bem, mas não como se tivesse me esforçado demais. Decido por dia um suéter que Naomi disse uma vez que fazia meus olhos parecerem bonitos. Chego à cafeteria 20 minutos mais cedo e peço um chá que não quero de verdade. Sentada em uma mesa perto da janela, onde posso ver o estacionamento, pratico o que quero dizer na minha cabeça, ensaiando frases sobre limites e necessidade de ver mudanças sustentadas ao longo do tempo. Meu chá esfria enquanto espero e verifico meu telefone a cada 30 segundos. Joel entra carregando um buquê de margaridas e meu estômago despenca. Ele me vê e sorri, caminhando com as flores estendidas como uma oferenda. Eu as pego automaticamente, surpresa demais para recusar, e ele se senta à minha frente. Ele começa um pedido de desculpas que soa ensaiado, atingindo todas as notas emocionais certas, sobre reconhecer seus erros e entender minha dor. As palavras são perfeitas, quase perfeitas demais, e me pego ouvindo algo genuíno por baixo da performance. Ele fala sobre percepções da terapia usando frases que parecem ter saído direto de um livro de autoajuda. Quando pergunto a ele o que especificamente ele aprendeu sobre por que agiu daquela maneira, sua resposta fica vaga. Ele diz algo sobre padrões de infância e medo de vulnerabilidade, mas não consegue dar exemplos concretos. Pergunto o que ele faria diferente se voltássemos. E ele fala em generalidade sobre estar mais presente e grato. Quanto mais ele fala, mais percebo que ele está performando arrependimento em vez de realmente senti-lo. Ele sabe o que eu quero ouvir e está dizendo, mas não há compreensão real por trás das palavras. Estamos conversando há quase 1 hora quando Joel estende a mão sobre a mesa para pegar a minha. Ele pede mais uma chance para provar que pode ser o parceiro que mereço. Seus dedos aquecem os meus. Olho para o rosto dele e vejo a mesma expressão de expectativa que ele sempre tinha quando queria algo de mim. Aquele olhar que presumia que eu cederia porque sempre cedi antes. A tristeza que me invade não é mais sobre perdê-lo, mas sobre todo o tempo que passei, esperando que ele se tornasse alguém que nunca foi e provavelmente nunca será. Passei 5 anos esperando que ele me escolhesse primeiro, que me visse como digna do esforço. E ele só começou a tentar quando eu já tinha ido embora. Puxo minha mão de volta suavemente e observo a expressão dele mudar de esperançosa para confusa. Ele começa a dizer outra coisa, mas eu o interrompo. Digo a ele claramente que não quero voltar, que muita coisa aconteceu e eu segui em frente. Minha voz permanece firme, embora meu coração esteja batendo forte. Explico que preciso de alguém que me valorize consistentemente, não apenas quando tem medo de me perder, e que não acredito que ele tenha mudado de verdade de alguma forma significativa. Ele tenta argumentar, mas eu me levanto deixando as margaridas na mesa entre nós. Saio da cafeteria e não olho para trás, meio esperando que ele me siga, mas também esperando que não. O luto pressionando meu peito é real, mas o alívio, inundando através de mim também é. Ele não corre atrás de mim, e fico feliz. Entro no meu carro e sento lá por 1 minuto antes de ligar o motor. Dirijo para casa me sentindo mais leve do que em meses. 2 horas depois de chegar em casa, meu telefone vibra
vibra com uma mensagem de um número desconhecido. Abro e vejo uma mensagem de Joel que é completamente diferente do seu e-mail cuidadoso. Ele me chama de ingrata e egoísta. Diz que vou me arrepender de jogar fora o que tínhamos, que nunca encontrarei ninguém que me ature como ele fez. As palavras são cruéis, e sua raiva repentina confirma tudo o que suspeitei sobre sua performance. De desculpas. A máscara caiu completamente, e é quem ele realmente é por baixo de toda a conversa de terapia e palavras cuidadosamente escolhidas. Leio o texto 3 vezes, me sentindo vingada e triste ao mesmo tempo. Este é o Joel que eu realmente conheço, aquele que ataca quando não consegue o que quer. Não o homem reformado que ele fingia ser na cafeteria. Tiro uma captura de tela do texto irritado antes de bloquear o novo número, salvando a imagem em uma pasta. No meu telefone, parte de mim quer encaminhá-la para todos que pensaram que eu exagerei sobre o término para mostrar a eles que é nisso que ele se torna quando alguém impõe um limite. Imagino enviar para a mãe dele ou Becca ou Marco, vendo-os perceber que a versão deles de Joel não corresponde à realidade. Mas não faço isso. Fecho meu telefone e o coloco virado para baixo no balcão. Não preciso provar nada para pessoas que não acreditaram em mim em primeiro lugar. E entrar em uma briga pública com Joel não vai me fazer sentir melhor. A captura de tela é um seguro caso ele escale. Prova de que não estou imaginando coisas ou sendo dramática. Faço uma xícara de chá e sento no meu sofá, me sentindo cansada, mas também orgulhosa de mim mesma por me afastar quando teria sido mais fácil ceder. Na semana seguinte ao bloqueio do novo número de Joel, sento no meu apartamento navegando no site do meu seguro procurando terapeutas. Tenho adiado isso há meses, dizendo a mim mesma que posso lidar com tudo sozinha. Mas a captura de tela do texto irritado de Joel no meu telefone parece a prova de que preciso de ajuda. Clico em perfis de terapeutas que aceitam meu seguro, lendo suas especialidades e abordagens. Sentindo-me sobrecarregada pelas opções, a maioria delas tem listas de espera de semanas, mas um nome chama minha atenção porque ela tem uma vaga na próxima terça-feira. Ramona McCarthy é especialista em trauma de relacionamento e tem um rosto gentil em sua foto de perfil. Agendo a consulta antes que possa me convencer do contrário. A terça-feira chega mais rápido do que espero. E estou sentada em um pequeno consultório, com paredes cor de creme e um sofá marrom que é mais macio do que parece. Ramona tem talvez 50 anos, com mechas grisalhas no cabelo escuro e óculos presos em uma corrente, de contas ao redor do pescoço. Ela me faz perguntas básicas sobre o que me traz ali, sinto-me exposta e estúpida, como se devesse ser capaz de resolver meus próprios problemas, sem pagar alguém para ouvir. Mas ela tem essa maneira calorosa de assentir e tomar notas que me faz sentir menos julgada. Conto a ela sobre o término em linhas gerais, e ela não reage com pena ou choque, apenas faz perguntas de acompanhamento que me fazem pensar mais sobre minhas respostas. Ao final dos 50 minutos, meus ombros parecem menos tensos, e agendo outra consulta para a semana seguinte. Na minha segunda sessão, Ramona me pede para descrever o relacionamento com Joel, e percebo que não sei por onde começar. Há tanta história, 5 anos de momentos, tanto bons quanto ruins, mas o que sai da minha boca é a história sobre as flores. Conto a ela como ele trazia flores para todos, exceto para mim, como ele apareceu com rosas após o término, como se isso fosse consertar tudo. Ela ouve sem interromper, e então pergunta o que as flores significavam para mim. Além de serem apenas flores. A pergunta me pega de surpresa porque não pensei nisso dessa maneira. Sento lá quieta por um minuto, e então me dou conta de que as flores representavam ser vista, ser valorizada o suficiente para receber um pequeno gesto de carinho. Joel as dava para sua mãe e seus amigos e seus colegas de trabalho, mas nunca para mim. E esse padrão me dizia exatamente onde eu me classificava em suas prioridades. Ramona escreve algo em seu caderno e pergunta por que fiquei com alguém que me fazia sentir invisível. Não tenho uma boa resposta. Passamos o resto da sessão falando sobre autoestima e por que aceitei tão pouco por tanto tempo, e saio me sentindo em carne viva e desconfortável. Na minha terceira sessão, 2 semanas depois, Ramona muda a conversa para meu histórico de relacionamentos antes de Joel. Conto a ela sobre meu namorado da faculdade que tinha problemas de raiva, que eu achava que poderia consertar. Sobre o cara depois daquele que estava lutando financeiramente, e eu sustentei por um ano. Enquanto falo, ouço o padrão em minhas próprias palavras. E isso faz meu estômago doer. Ramona pergunta se noto algo semelhante nesses relacionamentos, e admito que todos envolviam eu tentando salvar ou consertar alguém. Ela pergunta quando esse padrão começou, e eu o rastreio até meus 20 e poucos anos, talvez até o ensino médio, se for honesta. A percepção de que tenho feito isso há mais de uma década me atinge como um peso caindo no meu peito. Saio da terapia naquele dia me sentindo pior do que quando cheguei, confrontando verdades sobre mim mesma que preferiria ignorar. O caminho para casa é silencioso, e continuo repassando a sessão na minha cabeça, vendo minhas escolhas sob uma luz nova e nada lisonjeira. 3 dias depois, estou deitada no meu sofá, navegando no Instagram quando vejo Joel marcado em uma foto. Meu polegar paira sobre a imagem antes de clicar nela, e de repente, estou olhando para ele sentado em frente a uma mulher, em um restaurante que reconheço no centro da cidade. Ela é bonita, com longos cabelos escuros e está rindo de algo, a mão dela perto da dele na mesa. A legenda diz, jantar com este aqui, e tem um emoji de coração. Clico no perfil dela e vejo que o nome dela é Crystal Wang. O ciúme que dispara através de mim é agudo e inesperado, fazendo meu peito ficar apertado. Digo a mim mesma que não me importo com quem Joel namora, que superei ele, mas não consigo parar de rolar pelas fotos dela. Ela trabalha com marketing, gosta de fazer trilhas, tem muitos amigos com base nas fotos em grupo. Em uma foto recente, Joel está ao fundo no que parece ser uma festa. Dou zoom no rosto dele e me sinto estúpida por fazer isso. Pelos próximos 3 dias, verifico o Instagram de obsessivamente. Comparo a vida dela com a minha, a aparência dela com a minha, procurando maneiras pelas quais ela é melhor ou pior do que eu. Analiso cada foto em que Joel aparece, estudando sua expressão e linguagem corporal, em busca de pistas sobre o quão sérios eles estão. Em uma foto postada ontem, há tulipas cor-de-rosa em um vaso no balcão da cozinha dela, e ela agradecendo pelas flores. A mágoa familiar vem à tona imediatamente. Aquela mesma sensação de ser a única pessoa a quem Joel não daria flores. Sei que esse comportamento não é saudável, que estou me torturando sem motivo, mas continuo voltando ao perfil dela. Atualizo várias vezes ao dia para ver se há novas postagens. Estou ciente de que caí em um buraco de coelho, mas não consigo sair. Naomi e eu estamos almoçando no refeitório do hospital quando ela olha para o meu telefone e vê o Instagram de Crystal aberto. Ela estende a mão sobre a mesa e gentilmente vira meu telefone para baixo, me dando um olhar que é mais preocupado do que julgador. Fico na defensiva imediatamente,
dizendo que estava apenas verificando algo, que não é grande coisa. Naomi não engole e pergunta há quanto tempo estou stalkeando a nova namorada de Joel. Ouvir isso dito em voz alta me faz sentir envergonhada, e admito que já faz alguns dias. Ela pergunta se isso está me fazendo sentir melhor ou pior, e tenho que confessar que está me fazendo sentir terrível. Naomi sugere que eu apague os aplicativos por um tempo apenas para me dar uma folga do acesso constante. Resisto à ideia, inventando desculpas sobre precisar das mídias sociais para outras coisas, mas a expressão dela me diz que ela vê através de mim. Ela não pressiona mais, apenas aperta minha mão e diz que está preocupada comigo. Prometo que vou pensar sobre isso. Naquela noite, sento no meu sofá com meu telefone nas mãos, Instagram aberto no perfil de Crystal novamente. Olhei para as mesmas fotos tantas vezes que as decorei. Meu dedo paira sobre o ícone do aplicativo e penso no que Naomi disse sobre como isso está me deixando miserável em vez de melhor. Fecho o Instagram e vou para as minhas configurações, encontrando o aplicativo na minha lista de downloads. Deletá-lo parece cortar um membro, como se eu estivesse perdendo o acesso a algo essencial, mesmo sabendo que é veneno. Minhas mãos tremem enquanto pressiono deletar e vejo o aplicativo desaparecer. Então deleto o Facebook e o Twitter também, removendo todas as formas de verificar facilmente. A vontade de reinstalá-los imediatamente é tão forte que tenho que colocar meu telefone em outro cômodo. Envio uma mensagem para Naomi dizendo que fiz isso, e ela responde, com um emoji de rosto orgulhoso e um coração. Sinto com o desconforto, sentindo como se estivesse rastejando para fora da minha pele, mas não reinstalo os aplicativos. O trabalho fica mais difícil nas semanas seguintes porque estamos com falta de pessoal e continuo me voluntariando para turnos extras. Digo a mim mesma que é pelo dinheiro, mas na verdade é para evitar ficar sozinha com meus pensamentos. Durante um turno noturno movimentado, estou preparando medicamentos para meus pacientes e pego a dosagem errada, de medicação para pressão arterial para um paciente no quarto 12. Eu mesma percebo antes de administrar, mas por pouco, e o quase erro me abala muito. Tenho que sentar no almoxarifado por 5 minutos tentando me acalmar, pensando no que poderia ter acontecido se eu não tivesse notado. O farmacêutico, que verifica minha correção, me lança um olhar preocupado, mas não diz nada. Termino meu turno sentindo que estou mal me segurando, imaginando se estou muito bagunçada para ser responsável pelo cuidado de pacientes. O pensamento de deixar a enfermagem passa pela minha mente seriamente pela primeira vez. 2 dias após o erro de medicação, minha gerente de enfermagem, Janelle, me chama de lado, durante meu intervalo e pergunta se podemos conversar em seu escritório. Sei o que está por vir e meu estômago despenca enquanto a sigo pelo corredor. Ela fecha a porta e pergunta o que está acontecendo comigo ultimamente, mencionando o quase erro e o fato de que tenho feito horas extras excessivas. Algo em seu tom gentil rompe minhas defesas, e começo a chorar antes que possa me impedir. Conto tudo a ela sobre Joe e o término, e como tenho verificado obsessivamente as mídias sociais, e sentindo que estou desmoronando. As palavras saem em uma bagunça confusa e fico envergonhada de estar chorando na frente da minha chefe, mas Janelle apenas me entrega lenços e ouve. Quando termino, ela diz que está feliz por eu ter contado e sugere que eu tire uma licença pessoal para me recompor. Ela diz que o hospital oferece 2 semanas de tempo pessoal separado das férias, e que eu claramente preciso disso. Sinto que estou desistindo ao tirar a licença, como se estivesse admitindo a derrota, mas também sei que ela está certa. Envio a papelada para 2 semanas de licença pessoal naquela tarde, preenchendo formulários no RH enquanto luto contra mais lágrimas. A pessoa do RH processa tudo rapidamente e me diz que minha licença começa após meu próximo turno agendado em 3 dias. Meu último turno antes da licença é um dia de 12 horas que parece interminável. Cada tarefa consumindo mais energia do que deveria. Consigo terminar sem erros, mas estou completamente drenada quando bato o ponto. No meu carro na garagem, sento atrás do volante e choro mais forte do que chorei em meses, meu corpo inteiro tremendo com soluços. A ideia de 2 semanas com nada além dos meus próprios pensamentos esperando em casa me apavora mais do que ficar ocupada jamais apavorou. Na primeira semana de licença, rastejo para a cama na segunda-feira de manhã e não me levanto até a tarde de terça-feira. Meu corpo parece pesar 500 quilos. Durmo dias inteiros, acordando apenas para usar o banheiro ou beber água da torneira. O apartamento fica escuro porque não me dou ao trabalho de abrir as persianas. Na quarta-feira consigo comer metade de uma barra de granola, antes que meu estômago revire, e volto para a cama. Quinta-feira se mistura com sexta-feira. Acordo em horários estranhos, 3 da manhã ou meio-dia, e não sei mais dizer que dia é. Meu telefone fica na mesa de cabeceira com dezenas de mensagens não lidas. Não consigo me obrigar a verificar. O silêncio no apartamento pressiona meus ouvidos até que eu queira gritar, mas também não tenho energia para isso. Quando estou acordada, deito no sofá olhando para o teto e sentindo nada, o que de alguma forma parece pior do que sentir tristeza. Tenho fugido desse vazio há meses, preenchendo cada hora com trabalho e distrações, e agora não há mais para onde correr. No 5º dia, acordo pensando na minha avó. Não vou ao túmulo dela desde o funeral, há 2 anos, quando fiquei ao lado de Joel, e me senti completamente sozinha, mesmo com o braço dele ao meu redor. Visto-me pela primeira vez em dias, colocando jeans que ficam mais largos do que deveriam. No supermercado, compro cravos brancos porque não consigo lembrar de quais flores ela gostava. O cemitério fica na periferia da cidade, passando pelos shoppings e entrando na área onde as estradas ficam mais estreitas. Estaciono perto do prédio administrativo e caminho pelas fileiras de lápides, me perdendo 2 vezes antes de encontrar a seção dela. O túmulo dela está na 3ª fileira, marcado por uma pedra de granito simples com seu nome e datas. Alguém deixou uma pequena bandeira americana perto do marcador, provavelmente do Memorial Day meses atrás. Coloco os cravos no chão e fico lá esperando sentir algo. O luto que vem não é apenas por perdê-la. É sobre Joel não estar lá quando precisei dele. Sobre ele verificando o telefone durante a recepção do funeral. Sobre ele dizendo que deveríamos sair mais cedo porque ele tinha planos com amigos. Perdi minha avó e meu namorado não conseguiu nem fingir se importar por um dia inteiro. O choro começa sem aviso. Num minuto estou lá de olhos secos. No seguinte estou soluçando tanto que mal consigo respirar. Choro pela minha avó que me criou todos os verões, quando meus pais trabalhavam. Choro pelo meu casamento que estava quebrado desde o início. Choro por todos os anos que passei me tornando menor, mais quieta e menos exigente. Minhas pernas cedem e acabo sentada no chão ao lado da lápide dela, a grama manchando meu jeans. Os soluços saem de mim em ondas que não param.
Meu peito dói e minha garganta queima. E não consigo recuperar o fôlego, mas também não consigo parar de chorar. Um zelador passa em um cortador de grama e finge não me ver desmoronando. Encosto minha testa no granito frio e me permito quebrar completamente. O primeiro colapso real desde que deixei Joelle. Tudo o que tenho segurado por meses sai jorrando até eu ficar vazia. Pego meu telefone com as mãos tremendo e ligo para Naomi. Ela atende no segundo toque e mal consigo falar através do choro. Digo a ela onde estou, que estou no túmulo da minha avó e não consigo parar de chorar e não quero ficar sozinha. Ela não faz perguntas, apenas me ouve soluçar e falar em frases quebradas sobre minha avó e Joelle e sentir que desperdicei tanto tempo. Ela se oferece para vir me buscar, mas digo que estou bem. Só precisava ouvir uma voz amigável. Ficamos no telefone por 20 minutos enquanto me acalmo gradualmente. Ela me diz para dirigir para casa com segurança e mandar uma mensagem quando chegar lá. Depois que desligamos, sento com minha avó por mais uma hora, me sentindo espremida, mas de alguma forma mais leve. Naomi aparece no meu apartamento na noite seguinte trazendo comida tailandesa e uma garrafa de vinho. Comemos no meu sofá com as embalagens espalhadas pela mesa de centro, e ela pergunta como estou depois de ontem. Digo que estou envergonhada pelo telefonema, por desmoronar daquele jeito. Ela descarta isso e diz que já fez a mesma coisa, mais vezes do que pode contar. Então ela começa a falar sobre seu próprio término de seu relacionamento de 7 anos, detalhes que nunca compartilhou antes. Ela me conta sobre a negligência emocional que experimentou, como seu ex lhe dava tratamento de silêncio por dias, por causa de desentendimentos menores, como ele fazia planos com amigos, e contava a ela depois do fato, nunca pensando em incluí-la, como ela se sentia invisível em seu próprio relacionamento, como se estivesse lá apenas para cozinhar, limpar e fornecer sexo, quando ele queria. Ela diz que levou 1 ano após o término para reconhecer isso como abuso, porque ele nunca bateu nela ou a xingou. Ouvir a história dela faz algo clicar na minha cabeça sobre minha própria situação. Joelle nunca me degradou da maneira que o ex-marido dela fez, mas o padrão de ser a última prioridade, de ser tomada como garantida, é a mesma coisa. Conversamos até meia-noite e ela dorme no meu sofá. Tê-la lá faz o apartamento parecer menos vazio. Começo a escrever um diário na manhã seguinte, depois que Naomi vai embora. Pego um caderno velho de uma gaveta e sento na minha mesa da cozinha com café. A primeira entrada parece estranha e forçada, escrevendo sobre o que quero da vida, como se estivesse preenchendo um questionário. Escrevo sobre querer me sentir valorizada e imediatamente risco porque sou estúpido, mas me obrigo a continuar. Escrevo sobre querer parceria em vez de ser cuidadora de alguém. Sobre querer alguém que me escolha primeiro em vez de por último. Sobre querer me sentir vista, ouvida e importante. O exercício parece bobo, mas continuo fazendo todas as manhãs. No terceiro dia, começa a parecer menos forçado. Escrevo sobre objetivos de carreira que deixei de lado durante meu casamento. Sobre amizades que quero reconstruir. Sobre o tipo de pessoa que quero me tornar, em vez da pessoa que tenho me contentado em ser. A clareza vem devagar, mas vem. Marco me liga 2 semanas após o início da minha licença. O nome dele aparecendo no meu telefone enquanto estou fazendo o almoço. Quase não atendo, mas a curiosidade vence. Ele começa estranho, perguntando como estou, e percebo que ele está se preparando para algo. Finalmente ele admite que já estão tendo problemas. Joelle continua comparando ela a mim, aparentemente dizendo a Crystal que ela não o entende como eu entendia. Marco parece desconfortável compartilhando isso. E eu me pergunto se Joelle pediu para ele ligar, ou se ele está fazendo isso por conta própria. A informação me dá uma satisfação sombria no início. Prova de que Joelle não mudou nada, mas então sinto pena de Crystal sabendo que ela está passando pelo que eu passei. Digo a Marco que agradeço por me avisar, mas não estou interessada no drama do relacionamento de Joelle. Depois que desligamos, sento com o que ele me disse, esperando a esperança de que talvez Joelle volte, mas ela não vem. Percebo que não o quero de volta, mesmo se ele ficasse disponível. E isso parece cruzar uma linha importante. Escrevo sobre isso no meu diário na manhã seguinte. Não quero Joelle de volta. Sublinho 3 vezes, pressionando a caneta com força no papel. A certeza me surpreende porque, por meses, tive medo de fraquejar se ele tentasse o suficiente para me reconquistar. Mas algo mudou. Não sinto mais falta dele. Sinto falta da versão dele que eu esperava que ele se tornasse. O marido que imaginei que ele poderia ser se apenas tentasse mais. Essa pessoa nunca existiu. Joelle é quem ele é. E quem ele é não foi suficiente para mim. Escrever isso torna real de uma maneira que apenas pensar nunca tornou. Voltar ao trabalho após minha licença parece diferente, como se eu estivesse aparecendo como uma versão ligeiramente diferente de mim mesma. O hospital parece o mesmo, cheira igual, soa igual, mas eu me sinto mudada de alguma forma. Durante meu segundo turno de volta, um médico com quem trabalho há anos tenta descartar uma preocupação de paciente que levanto. Normalmente, eu deixaria passar, cederia ao julgamento dele, mesmo quando meu instinto diz que algo está errado. Desta vez, falo com firmeza, mas profissionalmente, explicando por que acho que o paciente precisa de monitoramento adicional. Minhas mãos tremem enquanto falo, e minha voz vacila, mas não recuo. Ele parece surpreso, mas concorda em pedir o teste que sugeri. Depois me escondo no almoxarifado por 5 minutos, a adrenalina fazendo meu coração disparar, mas também me sinto orgulhosa de mim mesma por não recuar. Uma semana depois, Janelle me chama de lado durante a troca de turno, sobre a escala. Ela começa a me dizer que estou escalada para um turno duplo na quinta-feira, e eu a interrompo antes que possa perder a coragem. Digo a ela que não posso trabalhar outro turno duplo, que preciso proteger minha saúde mental. As palavras saem apressadas e defensivas, como se eu estivesse esperando uma briga. Mas Janelle apenas assente e diz que encontrará outra pessoa para cobrir. Ela me diz que está feliz por eu estar estabelecendo limites, que estava preocupada comigo me esgotando. Saio da conversa me sentindo atordoada. Estabelecer limites nem sempre resulta em punição. As pessoas te respeitam mais quando você se respeita. É um conceito tão simples, mas parece revolucionário. Eric aparece no posto de enfermagem durante meu turno na semana seguinte com um café em cada mão, um para ele e um que ele coloca ao lado do meu computador de prontuário sem dizer nada. Olho e vejo que ele escreveu meu nome no copo e com a grafia correta, o que significa que ele perguntou a alguém como eu tomo meu café. O gesto faz meu estômago revirar de uma maneira que não sei como processar. Ele se encosta no balcão e pergunta como está meu turno,
fazendo conversa fiada sobre um paciente difícil com quem ambos lidamos ontem, e me pego relaxando na conversa apesar do meu nervosismo. Quando ele sai pra verificar um paciente na UTI, encaro o copo de café por 1 minuto inteiro antes de tomar um gole. É exatamente como eu gosto: 2 açúcares e creme. E o fato de ele ter prestado atenção a esse detalhe parece significativo de uma maneira que não estou pronta para examinar. Naomi aparece no meu cotovelo durante o intervalo do almoço e levanta as sobrancelhas para o copo de café que ainda estou carregando. Ela me diz que Eric tem perguntado sobre mim, querendo saber se estou saindo com alguém, e o pânico que me inunda é imediato e avassalador. Coloco meu sanduíche na mesa e digo a ela que não posso fazer isso, que não estou pronta para ninguém se interessar por mim, que a coisa toda me faz querer me esconder no almoxarifado. Ela me dá aquele olhar cúmplice e diz: Eric parece um cara legal. Talvez você devesse dar uma chance a ele. Mas eu balanço a cabeça antes que ela termine a frase. O pensamento de namorar alguém agora faz meu peito apertar e minhas palmas começarem a suar. Passo o resto do meu turno hiperconsciente de onde Eric está no andar, cronometrando meu intervalo para não encontrar com ele no corredor ou na sala de descanso. Quando o vejo vindo em direção ao posto de enfermagem, de repente me lembro que preciso verificar um paciente no extremo oposto da unidade. É um comportamento ridículo, e eu sei disso, mas não consigo me impedir de evitá-lo. Nos próximos dias, me voluntario para tarefas em andares diferentes, dizendo a Janelle que quero expandir minhas habilidades, mas na verdade estou apenas tentando colocar distância física entre Eric e eu. Pego um turno na unidade cardíaca e outro na pediatria. Qualquer lugar que me mantenha longe dos pacientes respiratórios que exigiriam que eu trabalhasse com ele. Na quinta-feira, estou reabastecendo suprimentos em uma sala de armazenamento quando ouço a voz dele no corredor, perguntando a outra enfermeira se ela me viu, e eu realmente me pressiono contra a parede até ele passar. A culpa me atinge imediatamente porque Eric não fez nada de errado, não pressionou ou me deixou desconfortável. Só foi gentil e atencioso com sua entrega de café e conversa fácil. Mas toda vez que penso em encará-lo, minha garganta fica apertada, e sinto que posso vomitar. Durante um raro momento de silêncio, sento no meu carro durante o intervalo e tento descobrir do que tenho tanto medo. A resposta vem rápido. Rápido demais, como se estivesse esperando logo abaixo da superfície. Tenho pavor de cometer os mesmos erros, de escolher alguém que me fará sentir invisível novamente, de me perder em outro relacionamento onde venho por último. O medo é tão forte que faz minhas mãos tremerem no volante. Sei que estou sendo injusta com Eric, projetando os fracassos de Joel em alguém que não mereceu essa suspeita, mas saber disso não faz a ansiedade desaparecer. Quando meu turno termina, vejo o carro de Eric ainda no estacionamento, e espero 15 minutos no meu veículo até ele sair. Depois me sinto patética por me esconder como uma adolescente evitando o ex. Toco no assunto de Eric na minha próxima sessão de terapia, com Ramona, admitindo que tenho evitado ativamente um colega de trabalho que parece interessado em mim. Ela pergunta do que tenho medo, e digo a verdade, que tenho medo de repetir os mesmos padrões, de escolher alguém que não me valorize, de me perder novamente nas necessidades e desejos de outra pessoa. Assente como se esperasse essa resposta, e me pergunta que evidências tenho, de que Eric me trataria da maneira que Joel tratou. Abro a boca para responder, e percebo que não tenho nenhuma evidência, que estou operando puramente pelo medo em vez de fatos. Ela aponta que evitar toda conexão não é a resposta, que não posso me proteger de uma mágoa potencial recusando-me a deixar alguém se aproximar. Argumento que simplesmente não estou pronta, que é muito cedo depois de Joel, que preciso de mais tempo para trabalhar em mim mesma primeiro. Ramona me dá aquele olhar gentil, mas firme, e me diz que há uma diferença entre tirar um tempo para curar e usar a cura como desculpa para se esconder da vida. As palavras dela doem porque são verdadeiras, e sinto com o desconforto pelo resto da sessão. Ela não me diz que tenho que namorar Eric, ou dar uma chance a ele. Apenas sugere que eu considere do que realmente tenho medo, e se evitá-lo está realmente me protegendo, ou apenas me mantendo presa. Saio do escritório dela me sentindo instável e defensiva, não convencida de que estou pronta para arriscar me abrir para alguém novo. Eric me pega na sala de descanso 3 dias depois, entrando bem na hora em que estou servindo café e bloqueando minha rota de saída para a porta. Ele pergunta se fez algo para me chatear, e sua franqueza me pega completamente desprevenida. Gaguejo algo sobre estar ocupada com o trabalho, mas ele me interrompe gentilmente e diz que tenho evitado ele, e gostaria de saber o porquê. A bondade em sua voz me desarma completamente, e me pego dizendo a verdade, que saí recentemente de um longo relacionamento, e não estou em um lugar para namorar ninguém. Ele assente lentamente e se encosta no balcão. Depois me diz que não está tentando me pressionar a nada, que apenas gosta de conversar comigo. Acabamos sentados na mesa da sala de descanso, e ele compartilha sua própria história de divórcio, sobre como sua ex-esposa o deixou há 2 anos, e quanto tempo levou para ele se sentir como ele mesmo novamente. Ele fala sobre suas filhas adolescentes, e como elas o ajudaram a passar pelo pior, e me pego relaxando enquanto ouço. A franqueza dele me faz sentir menos sozinha na minha bagunça, menos quebrada por ainda lutar meses após meu término. Quando meu intervalo termina, saio me sentindo menos ansiosa em relação a ele, como se talvez pudéssemos ser apenas colegas de trabalho amigáveis sem todo o peso que tenho colocado em cada interação. Ele não pede meu número nem sugere que saiamos, apenas me diz que está feliz por termos conversado, e a falta de pressão me faz respirar mais fácil. Naquela noite, estou navegando no Instagram, que reinstalei na semana passada contra meu melhor julgamento. Quando uma solicitação de mensagem aparece de Crystal Wen, meu primeiro instinto é recusar e fingir que nunca vi, mas algo me faz clicar na notificação. Ela está perguntando se podemos conversar sobre Joel, dizendo que tem algumas perguntas e não sabe a quem mais perguntar. Encaro a mensagem por um longo tempo, meu polegar pairando sobre o botão de recusar. Parte de mim não quer nada com o novo relacionamento de Joel, quer ficar o mais longe possível dessa bagunça. Mas lembro do tom desesperado da pergunta dela e o reconheço porque já estive lá, perguntando a amigos e familiares se o comportamento de Joel era normal, se eu estava exagerando, se deveria apenas tentar mais para fazê-lo feliz. Digito uma resposta dizendo que estou disposta a conversar e aperto enviar antes que possa mudar de ideia. Ela responde imediatamente me agradecendo e perguntando se Joe sempre foi tão desdenhoso com meus sentimentos, se ele alguma vez me fez sentir como se eu estivesse pedindo demais quando queria consideração básica. As perguntas me atingem em cheio porque são exatamente as mesmas que me fiz por anos. Digo a ela que preciso de um tempo para pensar em como responder e fecho o aplicativo, meu coração acelerado. Passo os próximos 2 dias debatendo se devo contar a verdade a Crystal sobre o padrão de negligência emocional de Joel. Parte de mim quer avisá-la para que ela não desperdice anos como eu fiz,
para que ela não acabe sentada no consultório de um terapeuta tentando reconstruir seu senso de identidade depois de dar tudo a alguém que não deu nada em troca. Mas outra parte acha que ela precisa descobrir por si mesma, que eu interferir só vai causar drama e talvez empurrá-la para mais perto de Joel por defensiva. Toco no assunto com Ramona durante nossa próxima sessão e ela me pede para considerar minhas motivações. Estou tentando ajudar Crystal ou estou tentando me vingar de Joel sabotando seu novo relacionamento? A pergunta me deixa desconfortável porque não tenho certeza absoluta da resposta. Penso sobre isso pelo resto da sessão e percebo que, embora haja definitivamente alguma satisfação na ideia do padrão de Joel o alcançando, na maior parte eu apenas não quero que Crystal passe pelo que eu passei. Ramona me diz que a escolha é minha, mas me avisa para estar preparada para quaisquer consequências que venham de me envolver. Ela aponta que Crystal pode não acreditar em mim, pode dizer a eu que entrei em contato, pode transformar a coisa toda em mais drama do que vale a pena. Saio da terapia ainda incerta, mas inclinada a responder a mensagem de Crystal. No sábado de manhã, sento com meu laptop e componho uma mensagem para Crystal, escrevendo e apagando 4 vezes, antes de decidir por algo breve e honesto. Digo a ela que Joel me mostrou através de suas ações que eu não era uma prioridade, que ele era consistentemente atencioso e generoso com todos, exceto comigo, que passei 5 anos esperando que ele mudasse e ele nunca mudou. Escrevo que ela deve confiar em seus instintos sobre se ele a está tratando da mesma maneira, que se ela já está fazendo essas perguntas, então provavelmente sabe a resposta. Leio 3 vezes, garantindo que não estou sendo vingativa ou dramática, apenas verdadeira. Então aperto enviar, e imediatamente a bloqueio antes que ela possa responder. Antes que Joel possa descobrir que falei com ela. Antes que eu possa ser arrastada para o que quer que aconteça a seguir. O alívio é imediato e surpreendente. Sinto-me bem por oferecer ajuda sem ser sugada para o drama deles. Sobre falar minha verdade sem precisar ficar para as consequências. 2 dias depois, estou no posto de enfermagem quando meu telefone do trabalho toca com um ramal interno que não reconheço. Atendo e ouço a voz de Joel, venenosa e com raiva, e meu corpo todo fica rígido. Ele de alguma forma conseguiu meu número de trabalho, e está me acusando de sabotar seu relacionamento, me chamando de amarga, ciumenta e patética. A voz dele aumenta enquanto fala, e posso ouvir a fúria por baixo de suas palavras. A mesma fúria que costumava me fazer recuar e pedir desculpas por coisas que não eram minha culpa. Ele me diz que estou tentando arruinar a felicidade dele, porque não suporto vê-lo seguir em frente. Que Crystal mostrou a ele minha mensagem e agora ela está questionando tudo sobre o relacionamento deles. Ouço sem dizer nada, minha mão segurando o telefone, com tanta força que meus dedos ficam brancos. Ele me chama de amarga mais 3 vezes, antes de eu desligar na cara dele no meio da frase. Minhas mãos estão tremendo, mas não estou com medo. Apenas irritada que ele ainda esteja tentando me responsabilizar por seus problemas. Imediatamente ligo para o sistema telefônico e descubro como salvar o correio de voz que ele deixou antes de ligar, preservando seu discurso irritado como evidência. A velha, eu teria se sentido culpada. Teria se perguntado se fiz algo errado ao falar com Crystal. Mas agora só me sinto irritada, que ele ainda esteja tentando controlar a narrativa. Na manhã seguinte, marco uma reunião com o RH e levo meu telefone com o correio de voz salvo de Joel. A representante, uma mulher chamada Sandra, ouve a gravação com uma expressão cada vez mais séria. Explico nossa história, o término, seu padrão de violação de limites e agora esse assédio no meu local de trabalho. Sandra toma notas e pergunta se me sinto insegura, se Joel sabe onde trabalho, se ele fez alguma ameaça além do correio de voz irritado. Digo a ela que não acho que ele vá aparecer aqui, mas quero o incidente documentado, caso ele escale. Ela me assegura que eles levam o assédio a sério, e pergunta se quero buscar uma ordem de restrição através dos tribunais. Recuso por enquanto, dizendo que só quero registrado. Mas agradeço por ela levar a sério. Ela faz cópias de tudo e me diz para contatá-la imediatamente se Joel entrar em contato novamente. Saindo do escritório dela, sinto-me aliviada, por ter o incidente documentado oficialmente, por ter alguém em autoridade reconhecendo que o comportamento dele é inapropriado. 3 dias se passam sem nenhum contato de Joel, e começo a relaxar de volta, a minha rotina normal. Estou fazendo anotações no posto de enfermagem quando Eric se aproxima e pergunta se quero tomar um café algum dia fora do trabalho. Ele tem o cuidado de deixar claro que quer dizer como um encontro. Não apenas colegas de trabalho saindo, me dando a opção de dizer não sem ambiguidade. Fico surpresa ao me ver dizendo sim antes de ter realmente pensado sobre isso. Curiosa sobre passar tempo com alguém que parece genuinamente gentil e respeitoso. Fazemos planos para o sábado seguinte e ele sugere uma cafeteria no centro onde nunca estive. Depois que ele se afasta, fico lá me sentindo nervosa, mas não em pânico, o que parece um progresso. Naomi aparece no meu cotovelo e sorri para mim, claramente tendo ouvido toda a troca. E digo a ela para calar a boca antes que ela possa dizer qualquer coisa. Mas estou sorrindo quando digo isso, e ela apenas ri e volta para suas anotações. Sábado de manhã, fico na frente do meu armário por 20 minutos, tentando escolher uma roupa para o café com Eric. Trocando de camisa 3 vezes antes de decidir por algo casual que não pareça que me esforcei demais. Chego à cafeteria do centro 10 minutos mais cedo, e sento no meu carro, ensaiando como agir normalmente, minhas palmas suando contra o volante. Quando Eric se aproxima e acena através do meu para-brisa, respiro fundo e saio, me forçando a sorrir. Lá dentro, pedimos bebidas e encontramos uma mesa no canto, e a conversa flui mais fácil do que eu esperava. Ele me conta sobre suas 2 filhas adolescentes, e o drama constante delas por roupas emprestadas e tempo no banheiro, encenando as discussões delas, com vozes diferentes que me fazem rir tanto que eu bufei no meu café com leite. Ele compartilha uma história sobre sua caçula sendo pega saindo escondida para encontrar um garoto, e como ele lidou com isso, fazendo ele instalar um sensor de movimento na janela do quarto dela. A maneira como ele fala sobre os filhos é calorosa e autodepreciativa, nada como a necessidade constante de Joel de ser impressionante. 1 hora se passa, depois 2, e percebo que não verifiquei meu telefone uma vez, ou me preocupei com o que dizer em seguida.
Quando finalmente saímos, ele me acompanha até meu carro no estacionamento. E o sol da tarde me faz apertar os olhos enquanto procuro minhas chaves. Ele fica perto, mais perto do que o necessário, e posso sentir o cheiro de sua colônia misturada com café. O momento se estende, e vejo ele se inclinar levemente, sua intenção clara, e o pânico inunda meu peito. Dou um passo para trás, meu ombro batendo contra a porta do meu carro, e a decepção no rosto dele espelha o que sinto por dentro. Não estou pronta para isso. Não para beijar ou tocar ou qualquer tipo de proximidade física. E a percepção me faz querer chorar. Dirigi até aqui pensando que talvez estivesse curada o suficiente para isso. Que 10 meses foram tempo suficiente para superar o que Joel fez comigo. Mas meu corpo sabe mais do que meu cérebro. Forço-me a olhar para Eric em vez de para os meus sapatos. Minha garganta apertada de vergonha. As palavras saem desajeitadas e honestas, dizendo a ele que me diverti muito. Mas não estou pronta para namorar seriamente. Que ainda estou trabalhando em coisas do meu último relacionamento. Preparo-me para a raiva ou sentimentos feridos. Para ele me chamar de provocadora. Ou me acusar de desperdiçar seu tempo. Mas ele apenas assente e sua expressão permanece gentil. Ele diz que aprecia minha honestidade e sugere que poderíamos sair como amigos se eu quiser. Sem pressão de qualquer maneira. O alívio que me invade é tão forte que meus joelhos parecem fracos. E percebo o quanto eu esperava que ele reagisse como Joel teria reagido. Digo a ele: sim, amigos parece bom. E ele sorri antes de ir para o próprio carro. Dirigindo para casa, sinto-me orgulhosa de mim mesma por ser honesta, mas também frustrada por ainda estar tão quebrada. Por um momento agradável com uma boa pessoa ter me enviado para o modo de pânico. Ligo para Naomi quando volto para meu apartamento e conto o que aconteceu. E ela me lembra que a cura não é linear, que estou indo melhor do que penso. Nas semanas seguintes, Eric e eu caímos em um padrão fácil de almoçar juntos no trabalho algumas vezes por semana. Comemos no refeitório, ou às vezes pegamos sanduíches na Delicatessen do outro lado da rua, conversando sobre nossos turnos e reclamando de médicos difíceis e compartilhando histórias engraçadas de pacientes. Ele nunca toca no assunto do beijo fracassado ou pergunta quando poderei estar pronta pra mais. Apenas aparece como um amigo que me faz rir e ouve quando preciso desabafar. Uma tarde, um cirurgião grita comigo na frente de todos no posto de enfermagem por causa de um prontuário que eu supostamente arquivei errado. E Eric aparece no meu cotovelo 10 minutos depois, com uma barra de chocolate da máquina de venda automática. Ele não diz nada profundo. Apenas senta comigo durante meu intervalo enquanto como chocolate e me acalmo. Ter um homem na minha vida que me trata com respeito básico e bondade, que não exige nada ou me faz sentir pequena, parece estranho e revolucionário. Me pego comparando ele a Joel constantemente, percebendo todas as maneiras como o comportamento de Eric é diferente, e começo a entender que o que aceitei como normal por 5 anos era na verdade terrível. Paro no supermercado no caminho pra casa, do trabalho uma noite, planejando pegar leite e pão, e acabo parada em frente à exposição de flores perto da entrada. Os girassóis chamam minha atenção, amarelos brilhantes e cheios, o mesmo tipo que Joel comprou para Becca durante nosso término. Por um segundo a memória dói, mas então algo muda, e eu penso, por que eu não deveria ter flores também? Pego um buquê e adiciono ao meu carrinho, me sentindo um pouco ridícula, mas também determinada. Em casa encontro um vaso debaixo da minha pia e arranjo os girassóis na minha mesa da cozinha. Recuando para olhar para eles. Eles fazem a sala inteira parecer mais brilhante, mais viva, e sorrio ao ver como uma coisa tão pequena pode mudar a sensação de um espaço. Tiro uma foto e envio para Naomi com a legenda: comprei estes para mim mesma. E ela responde com 3 emojis de fogo e as palavras: essa é a minha garota. Sento à minha mesa comendo o macarrão que sobrou e olhando para as flores. E algo sobre este momento parece significativo, como se eu estivesse finalmente aprendendo a me dar as coisas que costumava esperar que outras pessoas fornecessem. 10 meses depois de jogar as rosas mortas de Joel na lixeira, estou me preparando para um turno quando percebo que minha vida parece completamente diferente agora. Tenho Naomi e 2 outras enfermeiras do trabalho com quem me encontro fora do hospital, indo ao cinema ou experimentando novos restaurantes ou apenas saindo nos apartamentos umas das outras. Parei de pegar cada turno extra oferecido a mim e comecei a usar meu tempo de folga para realmente descansar em vez de apenas evitar meus pensamentos. Entrei para um clube do livro que Naomi recomendou. E comecei a ir a aulas de yoga nas manhãs de domingo. Pequenas coisas que me fazem sentir como se estivesse construindo uma vida, em vez de apenas sobrevivendo a uma. Meu apartamento tem plantas agora, e arte nas paredes, e não parece mais um esconderijo temporário. Ainda vejo Ramona a cada 2 semanas e conversamos sobre padrões que estou notando em mim mesma. Maneiras como me faço pequena, ou peço desculpas por coisas que não são minha culpa. O progresso parece lento, e às vezes ainda tenho dias ruins em que sinto falta do que achava que Joel e eu tínhamos. Mas na maioria das vezes, me sinto mais como eu mesma do que me senti em anos. Estou aprendendo o que realmente quero em vez do que acho que deveria querer. E a diferença entre essas duas coisas acaba sendo enorme. Naomi e eu estamos fazendo anotações lado a lado no posto de enfermagem, quando ela menciona casualmente que ouviu que Joel terminaram. Espero que o ciúme ou a satisfação ou a mágoa venham à tona. Algum tipo de sentimento sobre meu ex-namorado estar solteiro novamente, mas há apenas uma leve curiosidade. Não pergunto como Naomi ouviu ou o que aconteceu entre eles. Apenas faço um som de descompromisso. E mudo o assunto para as próximas férias dela na praia com a irmã. Ela me dá um olhar cúmplice, mas não pressiona. E passamos o resto do nosso intervalo conversando sobre se ela deve comprar um maiô novo ou apenas usar o do ano passado. Mais tarde, dirigindo para casa, penso em como genuinamente não me importei com o status de relacionamento de Joel. E parece que cruzei algum tipo de limite. Por meses, cada pedaço de informação sobre ele me fazia entrar em uma espiral. Mas agora, ele está se tornando um ruído de fundo. Alguém que eu costumava conhecer que não importa para minha vida atual. Passo 4 dias inteiros sem pensar em Joel. E quando percebo isso no 5º dia, sinto-me silenciosamente triunfante. Por tanto tempo após o término, ele ocupou espaço constante na minha cabeça, mesmo em sua ausência. E eu me pegava imaginando o que ele estava fazendo, ou imaginando conversas que poderíamos ter, ou repassando velhas discussões. Mas esta semana, estive ocupada demais com o trabalho, e minha reunião do clube do livro, e planejando uma viagem de caminhada com Naomi para dedicar qualquer energia mental a ele. Ele está se tornando irrelevante, desaparecendo na categoria de pessoas que eu costumava conhecer. E a liberdade disso parece enorme. Estou construindo uma vida onde Joel é apenas um capítulo que está fechado, não a história toda.
e sou a personagem principal novamente em vez de um papel coadjuvante na narrativa de outra pessoa. O aniversário de um ano do nosso término cai em uma terça-feira, e eu marco isso em particular no meu diário naquela manhã antes do trabalho. Escrevo sobre o quão diferente me sinto agora em comparação com a mulher entorpecida, que jogou fora rosas mortas e não conseguia imaginar sentir nada novamente. Não estou completamente curada, e sei que ainda tenho trabalho a fazer, padrões a desaprender e muros para continuar desmontando. Mas estou orgulhosa de quão longe cheguei. Escrevo sobre os girassóis na minha mesa da cozinha e minha amizade com Eric e o fato de que posso passar dias sem pensar em Joel. Escrevo sobre aprender a me valorizar o suficiente para me afastar de alguém que me fez sentir inútil, e sobre construir um sistema de apoio que realmente me apoia. Quando termino de escrever, fecho o diário e o coloco de volta na minha prateleira noturna. E parece que estou fechando um livro sobre aquele capítulo da minha vida. Naquele fim de semana, celebro o aniversário com Naomi e duas outras enfermeiras do trabalho, encontrando-nos em um restaurante no centro para jantar e beber. Pedimos comida demais e dividimos tudo, rindo de histórias da nossa semana e debatendo se nossa nova enfermeira-chefe é realmente competente ou apenas boa em fingir. Ninguém menciona meu término ou pergunta como estou daquela maneira cuidadosa que as pessoas faziam por meses. E percebo que somos apenas 4 amigas tendo uma noite normal. A conversa flui facilmente, saltando do drama do trabalho para planos de férias e para um filme terrível que uma delas assistiu. E me sinto grata por essas amizades que eu mesma construí. Essas conexões parecem sólidas e recíprocas de maneiras que meu relacionamento com Joel nunca foi, construídas sobre cuidado real e respeito em vez de eu constantemente tentar ganhar a atenção de alguém. Segunda-feira no trabalho, Eric me encontra durante o almoço e pede meu conselho sobre um bom restaurante porque ele tem um encontro neste fim de semana. Minha primeira reação é felicidade genuína por ele, sem ciúme ou possessividade, apenas esperando que corra bem. Sugiro meu lugar italiano favorito no centro, aquele com mesas ao ar livre e massa incrível, e dou dicas sobre o que pedir. Ele me agradece e parece nervoso de um jeito doce, mencionando que não namorou muito desde o divórcio. Depois que ele sai, sento com meu sanduíche, me sentindo bem com o fato de que posso ser amiga de um homem atraente sem precisar que isso se torne romântico. A amizade que construímos parece valiosa por si só, não como um prêmio de consolação ou um fracasso. E minha capacidade de ficar feliz por ele parece um crescimento real. Agendo minha consulta com Ramona para quinta-feira à tarde, e quando chego ao escritório dela, ela tem aquele olhar que ela faz quando estamos prestes a falar sobre algo importante. Nos acomodamos em nossos lugares habituais, e ela pergunta como tenho me sentido ultimamente, e digo honestamente que me sinto pronta para algo novo. A ideia de namorar não me assusta mais. Apenas parece algo que posso querer explorar quando sentir vontade. Menciono pensar em tentar um desses aplicativos de namoro. Não porque estou desesperada para encontrar alguém, mas porque estou curiosa sobre conhecer novas pessoas. Ramona sorri e aponta o quão diferente é a minha mentalidade agora em comparação com quando começamos a terapia. Ela diz: eu costumava falar sobre relacionamentos, como se precisasse provar meu valor ou consertar alguém, mas agora estou falando sobre parceria e adicionar à minha vida em vez de preencher um buraco. Concordamos que esta provavelmente será minha última sessão regular, embora eu sempre possa voltar se precisar. Saio do escritório dela me sentindo mais leve, como se tivesse acabado de fechar um capítulo que venho escrevendo há mais de um ano. Na manhã seguinte, paro no supermercado, no caminho para casa de um turno, e compro para mim mesma um buquê de rosas cor-de-rosa, do tipo com botões apertados que se abrirão nos próximos dias. Eu as arranjo no vaso azul na minha mesa da cozinha, recuando para admirar como elas ficam na luz da tarde entrando pela janela. Tenho comprado flores para mim mesma toda semana agora, tipos diferentes a cada vez, e meu apartamento sempre tem flores frescas em algum lugar. A vida não é perfeita, e ainda tenho momentos em que me sinto solitária ou me pergunto se fiz as escolhas certas, mas finalmente entendo que sou suficiente sozinha. Qualquer pessoa que eu deixe entrar na minha vida daqui pra frente precisa somar ao que construí, não tirar disso.